Fala galera, e aí, tudo beleza? Aqui é o Lucas Xuxi, eu sou coach para vestibular, faço medicina na Unicamp e no vídeo aqui de hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho aí com você uma coisa aí que o pessoal aí do canal, outros estudantes, já fazia um tempo aí que estavam me pedindo, que era essa questão aí, como é que eu faço para estudar a matéria de exatas, Lucas, né? Talvez essa seja a maior dificuldade aí que os estudantes têm, que é em relação à própria matemática básica, já começa lá atrás no ensino fundamental e o problema vai meio que se agravando, né? Porque depois você começa a estudar física, começa a estudar química e, digamos, vai tomando uma proporção de uma bola de neve aí as dificuldades nesse assunto. Então o que eu quero compartilhar aí com você nesse vídeo é justamente o que eu venho aí talvez trabalhando desde aquela época, no ensino fundamental, ensino médio depois, quando eu também estava me preparando aí tanto para engenharia como para medicina. Além também de todos os anos que eu passei ali estudando matemática e física e engenharia, que realmente é uma grande quantidade excessiva, acho que quase metade, 50% do curso que você faz em qualquer engenharia é matemática e física. Então ali você vai meio que entendendo, né, assim, como é que você faz para conseguir ter uma maior produtividade nesses estudos, como que você aprende de fato, que nem eu falo, né, aquele aprender com 2 E's, você pega e aquele conteúdo fica dentro de você. Porque se você pensar assim, né, eu já até vou esclarecer nesse vídeo antes de começar falando propriamente, mas já vou até esclarecer, se talvez você esteja procurando aqui algum método fácil, algum macete, algumas dicas que você possa simplesmente aplicar ali, sabe, uma técnica de memorização, uma técnica de decoreba. Eu já vou logo te adiantando que não é esse o meu objetivo aqui com esse vídeo. Talvez tenha vários outros vídeos que você possa pegar isso, mas o que eu defendo aqui, que você já deve ter talvez percebido nos outros vídeos que eu divulgo, compartilho aí no canal, é que realmente eu quero te ensinar, eu quero ajudar você a de fato aprender a estudar, para aquele conteúdo quando você for estudar aquilo fica dentro de você, não simplesmente a decoreba, porque provavelmente você já decorou, né, passou a tua vida inteira aí escolar e deu certo, né, diga-se de passagem, decorando, memorizando, um dia antes da prova, talvez 2 dias antes. E o problema às vezes disso é justamente que dava certo esse método, né? Fala, caramba, como dava certo, tirava até 9, tirar 10, ou seja, você era recompensado por um método de estudo que na verdade você não aprendia quase nada no final. Passava 2, 3 dias e simplesmente aquilo se esvaía, né? Se desaparecia da tua cabeça. Fala, caramba, o que eu de fato aprendi? Então praticamente quase nada ficava. Então o que eu quero justamente aqui passar para você nesse vídeo é justamente, exatamente uma visão de como que você estuda isso de verdade, né? Exatos, quando você está falando, eu sempre falo que é um estudo construído, é como se fosse, a gente pode usar até uma analogia de um prédio aí, que você vai ter primeiro a base de um prédio bem fundamentado, antes de você conseguir construir todo o prédio, conseguir construir todos os andares, os apartamentos, você precisa de uma base muito bem fundamentada e muito bem ali sedimentada no chão e tal, para você conseguir erguer os próximos pilares. Talvez essa é a base que seja o grande problema da maioria das pessoas, porque ficou um pouco lá atrás, né? Ficou no ensino básico, que você teve alguma deficiência, que depois, justamente, vamos pensar assim, que todo o resto da construção desse prédio ficou comprometida, porque afinal de contas, né, a base dele está com um problema ali, ela não está muito bem fixada, ela não está muito bem estruturada. Então você vai ter que olhar mais a fundo aquilo, meio que quase voltar no passado, e esse também é o exercício que eu vou convidar você a fazer aqui nesse vídeo, para a gente estar olhando de perto o que ficou faltando lá atrás para você realmente conseguir resolver esses problemas. Porque eu falo o seguinte, se você está num nível, por exemplo, você é um cara, sei lá, 5, 6 em matemática, em física e química, né, que a gente está falando das exatas aqui, você é um nível 5, 6, eu vejo assim, se você pega algumas dicas, alguns macetes, você até consegue ir para um 6, para um 7, né, talvez 7,5, até um 8, mas você barra ali, se você de fato você quer ir para alta performance, se você quer chegar, digamos, ali no top student, né, que seja no coisa de você realmente aprender aquilo para tirar tipo um 8,5, um 9 ou até um 10 no vestibular, chegar muito próximo de um 10, né, a gente está falando isso daí de alta performance mesmo, você teve que ter um máximo resultado ali, conseguir dar o teu melhor, você vai ter que com certeza mudar a tua maneira de estudar. Primeiro de tudo, antes de mudar até a maneira de você estudar, você vai ter que mudar a forma como você enxerga exatas, como você enxerga matemática, como você enxerga os números, como é que você trabalha com os números. Por isso que eu sempre foco aqui, você já deve ter percebido isso no canal, eu sempre foco em mentalidade, na forma como você pensa, na forma
forma como você enxerga todas essas coisas, a forma como você enxerga o estudo. Porque eu tenho certeza que se você muda o que está aqui dentro, a forma como isso daqui está estruturado, a forma como você visualiza, enxerga e entende tudo isso, você pode ter certeza que a forma como você estuda, os teus hábitos, os teus comportamentos, a forma como você estuda, tudo isso daí vai se transformando ao redor. Tudo isso daí vai ser consequência, na verdade, de uma mudança interna que você teve aqui dentro. O que eu percebo, na verdade, que talvez a maioria das pessoas tentam fazer, talvez você até já tentou essa técnica, tentar fazer isso, que às vezes a pessoa tenta controlar e manipular todo o ambiente externo dela, através de novos comportamentos, de novas estratégias, novas táticas, com o intuito de mudar o interno, na verdade o intuito de mudar realmente a forma ali, como ela pensa, como ela enxerga tudo aquilo. Esse tipo de atitude, esse tipo de estratégia não costuma funcionar. Na verdade ela dá certo por um tempo, que se a gente for pensar até a maneira que tá, a pessoa que está perdendo peso, porque a gente pode fazer essa analogia, a pessoa que está perdendo peso, ela vai atrás de dietas, de técnicas, de personal trainer, ou seja, tudo fatores externos. Então ela vai lá, se aplica, faz exercício, faz dieta e não sei o que, beleza. Uma semana tranquilo, vai com tudo, vai fazendo e tal. Segunda semana já vai meio que quase capengando. Chega na terceira, quarta semana a pessoa não aguenta mais. E por incrível, você vê que negócio curioso, ela começa a voltar para os antigos hábitos dela. E por que que isso acontece? Porque a forma como ela pensa, a forma como ela enxerga, a relação que ela tem com a comida, com o alimento, ainda está relacionado com uma pessoa que está acima do peso. Então ela não mudou essa mentalidade, ela não mudou a forma como ela enxerga tudo isso. Por isso que você pode ter 1001 ferramentas à tua disposição. Falando do vestibular, aí você pode ter o melhor cursinho, o melhor professor, o melhor material de estudos, ou até o melhor coach, apesar que o coach vai justamente tentar trabalhar essa forma como você pensa, os teus comportamentos, os teus hábitos, vai justamente tentar entrar aí e você readaptar todas essas formas que você pensa. Mas até nisso você pode ter todas essas inúmeras ferramentas e mesmo assim de nada vai ter efeito. Vai ter efeito por um tempo e depois a tendência é você voltar à tua forma antiga de fazer as coisas, à tua forma antiga de trabalhar. Sabe? Então é isso que eu queria só dar como introdução, antes de eu começar a falar, porque eu vou falar exatamente o que você vai aplicar, o que você vai fazer aqui, mas eu só queria preparar para você, porque você precisa ir com essa mente aberta, com essa possibilidade, com essa disponibilidade de estar mudando, de você estar repensando de uma outra forma diferente a forma como você enxerga isso. E é isso, é claro, se você quer chegar na alta performance, se você quer chegar num 8, num 9, realmente se destacar na matéria de exatas, ir para um curso aí de medicina, com certeza você precisa disso, Pegando as ciências da natureza, você tem ali física e química que tem um alto poder, ele tem um alto impacto na tua nota, e até mesmo matemática, Hoje, se for ver a Unicamp coloca hoje como peso 3, se eu não me engano, coloca português e acho que biologia, e coloca como peso 2 física, química e matemática, Então você realmente tem que dominar essa tríade aí, digamos, matemática, física e química, porque é o que você vai precisar de fato, História e geografia acaba chegando lá pro final, se for medicina no teu caso, e é isso que vai fazer a diferença, que vai fazer você se destacar no vestibular e com certeza vai te colocar lá na frente, E outra coisa também, que se você for pensar bem, se você estuda bem matemática, você tem uma base legal de matemática, de lidar com números, de fazer conta, isso automaticamente, consequentemente, vai influenciar você em física e química. Porque física, a física talvez é o que está mais colado ali, conectado com matemática, tem muito número, tem muita conta que você tem que fazer, etc, etc, etc. Então, se você tem uma boa habilidade em lidar com números, em entender aquele mundo, aquele código, que nem eu estou tentando aí, a gente tá falando nesse vídeo, isso vai te ajudar também em física também. E química, se você pega a parte de físico-química, também ajuda aí pra caramba. Então, o que eu quero passar para você, nesse vídeo aí, finalmente, são essas. Eu vou dividir isso daqui para ficar mais didático em 3 passos, para você poder estar aplicando e estar implementando aí na tua rotina. E isso daí é o que eu vou passar aí para você. E o primeiro passo, começando aí afinal, o primeiro passo eu quero que você
pegue aí uma lista, peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Eu quero que você pegue uma folha de papel. Primeiro você, na verdade, seleciona, reserva um momento aí que você tem só para você, ali pelo menos uns 30, 40 minutos do teu tempo que você possa estar ali reservando só para você estudar, para você sentar, refletir e tal. E pega uma folha de papel, em branco, uma 4 ali. E o exercício que eu vou passar para você, eu quero convidar, na verdade, que você faça que você revisite, que você olhe para trás no teu passado, tudo que aconteceu lá, todas as coisas, geralmente coisas ruins, né, que ficam mais marcadas na gente e acabam limitando e bloqueando a ascensão do nosso potencial lá na frente. Então eu quero que você olhe lá para trás e investigue na tua mente, nas suas memórias, todas aquelas frases que você foi dizendo, né, para você ao longo desse tempo, todas aquelas frases negativas. Então, por exemplo, eu não sou bom em números, eu não dou conta de estudar matemática, matemática não entra na minha cabeça, sabe? Eu sou muito burro, eu sou muito burra para entender, para fazer conta, para entender números. Eu nunca vou aprender matemática e por aí vai, sabe? Pega tudo o que você tem de lixo, como eu gosto de dizer, é verdadeiro lixo que a gente mesmo planta, né, na nossa cabeça. Porque eu sempre falo o seguinte, né? Isso os estudos já mostram hoje, estudos de neurociência, de psicologia já mostram que, na verdade, muito mais importante, porque as pessoas eu vejo ficam muito preocupadas às vezes com um talento inato, uma coisa lá atrás que aconteceu, né, ou que você já nasceu com uma habilidade, que é aquilo que vai determinar teu futuro. E os números, as estatísticas mostram totalmente o contrário. Você vê pessoas que você pega uma infância, uma adolescência, não sei, mas que eram simplesmente pessoas medianas na escola, só que chega numa determinada época da vida e elas simplesmente, né, ascendem, vão para um outro patamar, para o sucesso e conseguem atingir níveis grandes de realização pessoal e por aí vai. E que na verdade, né, muito mais importante do que o talento inato, porque essa na verdade é uma variável que a gente não consegue, né, controlar o tal do talento inato, dos dons, o que a gente tem habilidades inatas. Muito mais importante que isso é o treino. Não tem nada na vida. E esse é o nosso poder do cérebro. Esse é o poder da neuroplasticidade cerebral. Neuroplasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem de estar se reinventando e de estar se remodelando o tempo todo, sabe? Tipo 24 horas por dia. Não é por acaso que a pessoa, por exemplo, às vezes tem um acidente, né? Perde um pedaço do cérebro, às vezes corta a cabeça da pessoa na metade, né? Um acidente super trágico, né, gente? Mas as pessoas sobrevivem às vezes, mesmo acontecendo isso. E, incrivelmente, ela começa a voltar às habilidades dela do corpo depois de algum tempo. Como é que isso acontece? É justamente a capacidade que o cérebro tem de se remodelar e recriar novas conexões. Então, se isso acontece o tempo todo, por que você não poderia utilizar esse mesmo processo para você tá se reinventando, para você tá desenvolvendo uma nova habilidade? O poder do nosso cérebro é incrível, é extraordinário. E infelizmente as pessoas, né, passam a vida inteira sem nem utilizar nem 10% desse potencial que tem ali, né? Na verdade elas utilizam, né, 100% da capacidade do cérebro, falando em capacidade, só que utilizam com os fins e da maneira errada. Então toda aquela energia que você poderia estar aplicando e focando para desenvolver algo, infelizmente ela acaba sendo canalizada para coisas que acabam não agregando muito na nossa vida, né? Por exemplo, às vezes passar 3, 4 horas numa televisão, passar 3, 4 horas no Facebook, ou passar 3, 4 horas, né, várias e várias horas jogando algum jogo. O que isso de fato te acrescenta, né? Não digo que você não tem que abolir isso completamente da sua vida, não é isso, né? Essa atitude radical, mas como é que você aproveita melhor toda essa capacidade aí do teu cérebro, né? Mas enfim, é só para dar aí um pouco dessa lapidada, aí, um pouquinho de neurociência para você realmente aí, né, poder olhar um pouquinho como que é incrível essa máquina que a gente tem dentro da gente. E o exercício, agora vamos voltar para o exercício, né, que eu estava falando ali para você, é justamente uma possibilidade que você tem aí de estar se reinventando, estar abrindo mão do teu passado e tá se reconstruindo, tá, né, construindo aí um futuro novo para você. Então voltando, tava lá falando da folha de papel, você pensou várias e várias coisas que você, né, crenças, né, a gente chama isso daí de crenças. Crenças são grandes verdades que a gente conta para nós mesmos, que cria ali uma barreira, cria um limite. Quando você fala assim, eu não sou bom em números, ou pior ainda, quando você fala, eu nunca vou aprender a lidar com números, eu nunca vou aprender
matemática. Automaticamente você colocou uma barreira no teu cérebro. E por um acaso, né, isso não é coincidência, toda a tua vida passa a refletir isso. Acontecimento após acontecimento, o que acontece? Você confirma exatamente aquela semente, aquele pensamento, aquela crença que você plantou aqui dentro, né? Então você vai passar por várias e várias provas, que você vai fazer testes ou situações que vão comprovar justamente aquilo que você fala para você mesmo. Eu não sou bom com números, eu nunca vou me dar bem com matemática. Então por isso que nesse exercício aqui com você, eu vou convidar você a fazer as pazes com tudo isso. Você sabe, olhar lá para trás e falar, não, caramba, isso foi o que eu passei minha vida inteira acreditando, só que eu vou fazer as pazes com isso, eu vou realmente, sabe, tipo, me libertar. E de certa maneira também envolve uma palavra, né, muito legal aí, que eu acho que é chave nesse processo, que tem a ver com perdão, né? Perdão, de você perdoar esses acontecimentos talvez trágicos, né, que aconteceram com vocês, possíveis traumas que foram acontecendo na tua aprendizagem, você olhar para trás e perdoar as pessoas que estavam ali envolvidas. Ou às vezes perdoar a si mesmo, sabe? Ah, não tirei uma nota boa lá atrás, né? Nunca fui bem nessa matéria, me sinto, sabe, vergonha, tenho culpa e tal. Se perdoa. Se perdoa, porque o momento que a gente se perdoa, uma nova possibilidade de um futuro se abre. Pensa no momento quando você tem uma relação horrível com uma pessoa e realmente o perdão entre essas duas pessoas ocorre. Não abre uma nova possibilidade de um relacionamento completamente novo, que antes nem seria imaginável se não tivesse ocorrido o perdão, né? Então, é esse o poder que o perdão tem. Você se desvincula aquele passado que vem por todos esses anos te atormentando e você realmente aí se abre para uma vida nova, que você tem uma grande possibilidade, tem aí uma grande oportunidade de estar construindo um futuro novo. Mas enfim, né, voltando ao nosso exercício, que estava lá a folha de papel e você vai colocar ali tudo essas frases. Coloca tudo lá. Coloca, eu não sou bom em matemática, números nunca vão entrar na minha cabeça, isso daqui não é pra mim, eu sou burro mesmo, matemática é muito difícil, matemática é impossível, matemática só pessoas com dons super especiais, né, que podem aprender a lidar com isso, ou física e química também, né, que a gente está falando de exatas. Coloca tudo isso daí que cria uma barreira para você, né, que te puxa para baixo, que te tira o poder. Isso daí te tira o poder, porque quando você pensa isso, você não tem poder para agir, certo? Se você já acredita que aquilo você nunca vai aprender, que aquilo não é para você, concordamos, né, que não há nada que você possa fazer para mudar isso. Você aceitou aquilo meio como definitivo, né? Então, por isso que é tudo isso daí que tira o poder, coloca nessa folha de papel. E, além disso, né, se você quiser ainda acrescentar um adicional aí, talvez você se lembre de algum evento, alguma coisa que aconteceu no teu passado que ficou marcado na tua memória, algo que você realmente, assim, nossa, olha para trás e fala, caramba, né? Tipo, aquilo você nunca mais esqueceu. Às vezes, de repente, sei lá, uma professora, né, na verdade, a tua professora falou para você a tua nota em público, uma nota super baixa. Tô chutando, hipoteticamente, né? Cada um pode ter acontecido uma coisa muito diferente, mas nisso daí a professora fala. E aí os alunos lá começaram a vaiar você, e você começou a chorar, ou você foi, né, levado pro cantinho do castigo lá, nem sei se existe mais isso ainda, mas na minha época existia, né, o cantinho do castigo, se você às vezes tirava a nota baixa, não se comportava na sala. Então, às vezes isso ficou marcado, e nesse momento que ficou marcado, você falou alguma coisa pra você falou alguma frase, sabe, eu nunca vou dar conta disso, geralmente negativo, e aquilo criou um trauma na tua vida. Então retrata esse acontecimento também, escreve ali, né, foca mais ou menos assim, como é que você se sentiu naquela época, como é que você se sentiu, né, naquela época, todas as sensações que você teve, o que aquilo afetou em você, como que aquilo te prejudicou. Então olha para trás com esse olhar, coloca isso daí no papel também, se você quiser até posso até um adicional aí para você trabalhar, que é você tá escrevendo o que você gostaria de ter falado para essa professora ou para esses amigos, o que você realmente queria ter colocado para fora naquele momento, sabe? Expressar de verdade os teus sentimentos que você sentia ali também é um forte exercício, um importante exercício aí de libertação. Você tá realmente se perdoando e deixar isso daí varrer e levar. Beleza? Então é isso. Tá com a folha de papel e agora vem uma outra parte do exercício aí que talvez
né? Eu vou explicar mais neurocientificamente como que isso quer dizer, né? Mas talvez isso possa soar um pouco místico o que eu vou falar, mas é muito legal isso, né? Eu peço aí que você confie em mim, talvez mesmo que você não acredite a princípio, mas aplica isso, sabe? Mesmo que você não acredite, eu também não acreditava. Eu não acreditava, eu comecei a aplicar na minha vida e comecei a perceber os resultados. Né? Então é por isso que eu falo, às vezes tem coisas que a gente não sabe explicar, né? E as coisas dão certo, as coisas funcionam, daí você vai deixar de usar porque você não consegue explicar, porque você não consegue entender? Eu acho que não, eu acho que não é esse o caminho, você estaria perdendo uma grande ferramenta, uma grande oportunidade ali. Então o que você vai fazer é picando esse papel, você pega e pica esse papel. Essa seria uma maneira de você desconstruir isso, todas essas crenças, esses bloqueios que você construiu na tua vida. Então você pica esse papel, pode colocar numa tigela, num prato, né, todo ali picado, e aí você vai colocar fogo nisso daí. Você vai pegar o isqueiro, depois eu vou explicar mais ou menos o que isso quer dizer, mas você vai colocar o isqueiro ali e vai pegar fogo nessa papelada toda aí, né? Deixa queimar, deixa aquele negócio, né? Cuidado para não fazer isso perto de alguma coisa que possa pegar fogo, alguma cortina, né? Claro, né? Pode dar esse tipo de problema. Mas queime isso daí e acompanhe esse processo. E agora vem a última etapa, que é você tá colocando isso daí em água corrente, né? O mais fácil que eu indicaria para você é usar a tua pia. Usa a pia do banheiro, né? Talvez que é melhor que a pia da cozinha, não sei, mas usa uma pia que você possa estar jogando água para lavar e tá levando esses papéis aí queimados. Beleza? Então é isso. Agora vou explicar, né? Porque pode às vezes soar um pouco místico isso daí, não ser um negócio meio até religioso, mas se a gente for parar para pensar, tem um fundo muito legal aí de neurociência, de algo que você cientificamente você consegue compreender, talvez não completamente, não com muita profundidade, mas dá para enxergar assim, o potencial que isso pode ter, né? Então, primeiro, o ato de você colocar no papel, de você expressar, de você colocar todos aqueles sentimentos, todas aquelas sensações que estavam presos dentro de você, talvez coisas que você não disse para ninguém, e você foi capaz de expressar aquilo no papel, só isso, por si só, já é um exercício de cura, de libertação, né? Se for ver grande parte do poder da psicoterapia, quando você está falando aí, né, de técnicas de psicoterapia, é a conversa, é o diálogo, é a comunicação, é a expressão daquilo que ficou lá atrás e você não foi capaz ainda de colocar em palavras. Então, quando você coloca em palavras, você está definindo, você está delimitando o tamanho desse teu monstrinho, o tamanho disso daí que vem te perturbando por tanto tempo. Então você define, né? Aquilo que estava na tua cabeça e sempre voltava, essas mesmas crenças, e aquilo ficava se repetindo na tua vida, você colocou no papel e definiu o meu problema ali, todos os meus traumas, né? Você simplificou, tornou do tamanho de uma folha A4, né? Claro que não é tão simples se a gente for pensar na realidade, mas simbolicamente é isso que quer dizer. E para o nosso cérebro tem um efeito disso daí. Você está delimitando o problema. Tanto quando você tem um grande problema na tua vida, o que você faz? Você corta ele em etapas, você escreve no papel, você comunica, divide ele em etapas como é que você vai fazer para resolver esse problema. Porque você está definindo, está diminuindo, simplificando e estruturando o tamanho desse problema. Então é isso que a gente fez no papel. Aí beleza, aí você foi lá, né, e rasgou essa folha. O ato de você rasgar essa folha é justamente você aí tá destruindo, você tá desconstruindo, tá quebrando, rompendo esses limites, essas barreiras que você construiu na tua vida. Então isso é mais uma simbologia para o cérebro falar, ó, caramba, isso aí eu tô dando fim nisso. Próximo passo, aí vem um exercício interessante de colocar fogo, né? Por que fogo? Porque fogo sempre tem se a gente for olhar na história do ser humano, dos nossos ancestrais, sempre teve assim meio que uma simbologia, uma representação dupla, né? Porque o fogo pode ser tanto um elemento de destruição, de desconstrução, né? Quando você quer derrubar alguma coisa, né? Limpar um território, você coloca fogo para limpar aquilo, para destruir, para você abrir caminho, né? Você bota até fogo no lixo para justamente, né, abrir a possibilidade de ter aquele espaço de volta para você. E o fogo, né, o duplo sentido que ele tem é isso da destruição, só que ele também tem um sentido de renovação, de reconstrução. É ele que dá o poder, a chama da criatividade, de você estar tendo a possibilidade de construir algo novo. Ele serve como energia, como força propulsora para você estar construindo algo novo, né? Tanto que tem aquele ditado, né, que a fênix ressurgiu das cinzas. É mais ou menos isso, ela estava toda queimada ali, despedaçada e
né, o fogo, ao mesmo tempo que ele desconstrói, ele traz a ressuscitação, ele traz aquela vida de volta, né? Se for ver também o próprio alimento que a gente come, né? O principal ferramenta que a gente utiliza para conseguir ingerir o alimento e ter o poder de combustão, de metabolização que ele tem no nosso organismo, é justamente a gente tem que fazer o quê? Tem que cozinhar aquele alimento, e a gente coloca o fogo para cozinhar. Então é mais uma simbologia de você estar desconstruindo algo passado e dando a possibilidade de construir algo novo. E finalmente aí vem a água, né? O que quer dizer a água? Então, a água, se a gente for olhar na simbologia da água, a simbologia da água tem muito a ver com o sentimento, com aquilo que você, né, as emoções, todas as emoções, né, por isso que quando a gente está muito emocionado, o que acontece? A gente chora, né, a nossa força emocional se torna tão grande, com tanta intensidade, que se transforma, vira em águas aquilo, né, a água é uma forma de descarregar aquilo de estar limpando. A água também é um importante símbolo da cura. Sempre quando a gente quer curar, né, algo, a gente vê, se for pegar, mesmo que talvez você não acredite na Bíblia, mas às vezes até outras religiões também, independente da religião, a água é usada com o poder da cura, né? Quando você quer benzer alguém, você também utiliza aí a água, né, que você quer proteger, que você quer abençoar a pessoa. E também, quando a gente quer limpar alguma coisa, a água também é utilizada, né? A gente usa a água corrente para limpar um ferimento, para limpar alguma sujeira, a gente usa a água. Então a água é o que dá e fecha esse processo, né, de você estar limpando essas memórias e isso que ficou para o passado. Beleza? Né, eu sei que não foi fácil, fui passando aí por vários pontos para você fazer esse exercício, que nem eu falei para você, não talvez é uma coisa que seja difícil de acreditar a princípio. Eu mesmo não acreditava a priori, eu simplesmente comecei a aplicar isso na minha vida e eu comecei a ver resultado. Tudo isso que eu tinha de trauma, né, colocar no papel, fazer meio que quase que um ritual ali e você tá se libertando disso daí. Beleza? Eu chamo isso de você fazer as pazes com o teu passado. Então, né, a gente tava falando, eu falei que ia falar 3 passos para você como estudar exatos. Eu comecei falando disso daí porque eu vejo que não tem como você começar a estudar de verdade uma coisa que você nem acredita que vai dar certo. Por isso que eu foquei tanto nesse exercício, sabe? Se liberta e faz as pazes com o teu passado. De agora em diante é vida nova. Você é um novo ser humano para estar estudando e para estar aprendendo esse conteúdo. Agora você está limpo, está com a mente aberta, né? Desconstruiu aquilo que ficou lá atrás. Então esse exercício, que é o primeiro passo, você vai fazer só uma vez, claro, porque não faz sentido você ficar fazendo. Repetindo, na verdade, se faz uma vez, ele já tem o poder que deveria ter e pronto assim. Segundo passo agora, para você começar, né, para você estudar exatos. Então agora, uma coisa que eu gostava, né, compartilhando um pouco da minha experiência, que esse segundo passo tem a ver em você elevar o teu estado mental. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, né, Lucas? Elevar o estado mental. Porque eu vejo muita gente, às vezes, né, talvez seja o teu caso, tenha acontecido com você também, de você às vezes sentar para estudar, só que você não está motivado para estudar, você não está com energia, você, né, já está pensando, caramba, que negócio chato, é por isso que até eu coloquei aquele vídeo, né, lá antes, talvez você tenha visto, paixão por estudar, porque é isso, você está elevando, essa é uma das formas de você elevar o teu estado mental quando você for estudar, a tua motivação quando você for estudar. Então o que eu vejo é que se você começa já estudando com um estado mental meio que reduzido, né, meio abaixado, assim, atenuado, você não tem muita energia para fazer aquilo, você vai ter muito pouco resultado, né? Você já vai começar a estudar e não vai concentrar tanto e não vai conseguir ver direito como é que faz as coisas, vai fazer um exercício, já vai estar pensando em outra coisa e falar, caramba, né? Passou tudo esse tempo e parece que você nem lembra mais do que você acabou de estudar. Então, você não estava presente ali, você não estava concentrado e você não estava motivado para fazer aquilo. Então, o que eu falo como, né, o segundo passo é de você elevar o teu estado mental. Eu utilizava muito, né? Eu acho que eu vou passar duas e técnicas principais para você, mas você pode até explorar outras, né? Porque o objetivo é elevar o teu estado mental. Mas uma coisa que eu utilizava muito, que foi na época do vestibular, é que eu sempre gostei muito de ouvir música, né? Sempre gostei muito de música, sempre fui muito aficionado por rock desde criança, depois mais música eletrônica e por fim ali mais na minha final da adolescência comecei a gostar de música clássica, música erudita. Esse ano do vestibular, né, assim, meio que foi meio deliberado isso, vamos dizer assim, eu resolvi escutar só música clássica. Por que eu resolvi só escutar música clássica? Porque se você for ver música clássica, né, na verdade não quando eu estava estudando, isso é quando na verdade como momentos de lazer, né, quando eu estava estudando mesmo eu não utilizava nenhuma música,
Não utilizava nada, porque aquilo na verdade sempre me desconcentrava, música independente do qual estilo que era. Agora, a música clássica, né, tinha esse poder de você ter a música instrumental, no caso, né, pode até expandir isso, mas você tá ali alterando o teu estado mental, você tá indo para um nível de mais energia, e você aí não fica, que eu via com o grande problema que às vezes eu ouvia muito rock ou qualquer outro estilo de música que tem a letra, que você ficava cantando, né? Você fica cantando aquela letra dentro da tua cabeça, fica repetindo e você não consegue se concentrar. Então você fica desfocando muito. Por isso que foi essa minha escolha, de eu estar escolhendo a música erudita, música clássica, porque aí ficava só o instrumental e no momento que eu ouvia, beleza, né? Gostava, bacana, só que depois não ficava com isso na cabeça martelando. Então foi por isso que eu escolhi a música clássica. Então eu tinha um ritual desse, de eu sentar ali na cama, né, o intervalo e tal, colocar a música, ficar me imaginando, passando no vestibular, aí volta para aquele exercício da visualização, da construção do sonho, né, que tem até um vídeo aí no canal, se for procurar, e você ficar imaginando a tua aprovação, imaginando dando certo, já construindo mentalmente a possibilidade desse futuro novo. E junto com a música isso potencializava, né? Então esse é um recurso que você tem para elevar o teu estado mental. Outra possibilidade também que já vi outras pessoas fazerem, você pegar algum vídeo, alguma cena de um filme, alguma coisa, né, que você acha no YouTube e tal, alguma coisa que você assiste aquilo e aquilo te motiva, aquilo te coloca num outro patamar de nossa, eu quero fazer, nossa, agora que eu realmente, né, vou mandar brasa e vou com tudo. Então você cria meio que, a gente chama isso daí na programação neurolinguística, a gente chama isso de âncora. Você vai construir uma âncora para você. No momento que você vê aquele vídeo, coisa pequena, né, claro, senão você vai ficar vendo o vídeo e não vai nem estudar depois, né, tem que ser uma coisa pequena ali, rápida, que você faz e pronto. 3, 5 minutos, 10 minutos no máximo, né, exagerando assim, já é muito. Mas aquilo você vai usar como âncora. Então você cria um ritual para você, que você coloca, bota o play ali, né? Para você, por isso que é uma âncora, tu coloca para cima, né? Coloca o play ali, e aí você vê aquilo, e no momento quando você sai daquilo, você fala, caramba, agora é a hora de eu estudar. Agora, pum, agora você vai pra mesa e manda bala. Sabe? Você cria essa âncora em você, você vai ver o efeito, sabe, extraordinário, incrível que você vai ter. Mas tem que ser algo que realmente toque, né? Eu falei, tem que realmente tocar o teu emocional, sabe? Tem que mudar o teu estado energético, o teu estado mental. Você tem que sair daquilo, sabe, entusiasmado, com vontade. Então pega uma coisa que você realmente se identifica. Pode ser qualquer tipo de vídeo, pode ser qualquer tipo de música, sabe? Aqui é livre total. É aquilo que mais tem a ver com a tua personalidade, com o mais íntimo, aquilo que mais te toca. Uma outra ideia que me veio agora aí também, se você talvez goste, de poesia, né? Você lê algum texto, né? Às vezes a gente lê alguma poesia, alguma coisa que se emociona por palavras que você pega e lê ali. Você pode também utilizar isso como recurso. Outra coisa também, você escreve uma carta, né? Você escreve uma carta aí, que você pode contar alguma coisa ali de como que você vai passar no vestibular, o que você está fazendo, ou você lembra de um acontecimento passado que te emocione, que também sirva como motivação, como mola propulsora para você estudar, ou talvez até uma mensagem que alguém escreveu para você, né? Pode ser que uma carta que você recebeu para você e que também te emociona, tudo mais. São vários e vários recursos. Na verdade, você pode utilizar um, pode utilizar até mais de um, mas crie esse ritual para você, antes de você começar a estudar. Ou durante os intervalos também, né? Você pega, às vezes faz um bloco ali de 1 hora e meia de estudo, pega no intervalo, você também coloca essa tua âncora e você, pum, né? Automaticamente você tava meio down, tava meio decaído ali, fala, caramba, não tô conseguindo, né, acertar os exercícios. E isso te coloca no estado energético aí mais elevado. Beleza? Então é esse o segundo passo. Antes de começar a estudar, altere o teu estado mental. Dá um up aí pra cima no que você vai ter que fazer, no que você vai ter que estudar. Tranquilo? Passo número 3 agora. Finalmente agora, depois a gente já trabalhou o nosso passado, olhou para tudo aquilo lá que ficou mal resolvido, que ficou traumatizado, né? Todas aquelas coisas ruins que meio que ficou preso ali em você e você não conseguia se libertar daquilo, já libertou tudo isso, já pegou essa técnica aí mais e você tá elevando, de você tá erguendo esse teu estado emocional para realmente estar preparado, racionalmente você tá preparado, porque o emocional, ele tem uma predominância em relação ao racional. Pensa assim, se você emocionalmente, se você não tá legal, você brigou com alguém que é muito importante para você, ou tá pensando em alguma preocupado com alguma coisa na tua vida que está causando para você um sentimento de tristeza, de ansiedade, de preocupação, nervosismo, você pode ter certeza, o teu estudo, que é um processo racional, o estudo mesmo, o ato de você estudar um processo racional, vai ficar completamente
primitivo. Então, por ordem de hierarquia, você tem que trabalhar o teu emocional antes de estudar. Por isso que esse exercício de você tá elevando o teu estado mental, que na verdade antes de tudo, é elevar o teu estado emocional, o teu estado energético ali, te dar um up para você, né, emocionalmente tá legal, tá motivado, entusiasmado, e racionalmente aí você consegue o teu estudo. Então o terceiro passo agora é finalmente vamos falar aí como é que você vai pegar para estudar tudo isso. Então o que eu vou compartilhar aqui é muito o que eu fazia, que eu experimentei, testei, implementei, modifiquei e lapidei várias vezes até que eu conseguisse ter a máxima, digamos assim, eficácia naquilo que eu fazia. Porque eu sou meio, você deve ter percebido que eu sou meio, né, às vezes meio obstinado, meio píssico com esse negócio, né, de otimização, de você conseguir extrair o máximo, você conseguir extrair o teu melhor de uma dada situação e cada vez, né, pensando como é que eu posso reduzir o meu gasto energético, de gasto de recurso, ou até vezes pensar em tempo, em menos tempo, eu consigo maximizar tudo isso que eu estou fazendo, maximizar o meu potencial e meu desempenho e os resultados que eu vou obter em determinada tarefa, né? Então, indo agora pro exercício, primeiro de tudo, que eu sempre fazia, eu recomendo fortemente que você aplique, é limpe completamente a tua mesa de estudos, né? Eu já vi inúmeros casos que as pessoas, né, e isso quando você vai falar em exatas é pior ainda, em estudar exatas é pior ainda, né, que a pessoa tá com aquela mesa toda bagunçada e não consegue nem achar o papel, e quando ela tá lendo às vezes um livro, né, a apostila ali, ela já começa a olhar o papel que tá do lado, já desconcentra completamente. Então o que eu falo pra você é organize completamente a tua mesa, deixa tudo estruturado, tudo organizado, joga fora o papel que você não vai usar mais, joga fora, não fica pensando, será que eu vou usar depois? É só se pensar assim, né? As outras vezes que eu guardei esse papel, eu li isso semanas depois, meses depois, não, muito provavelmente não, então joga fora, se liberta daquilo que não está te ajudando, porque eu percebo que os estudantes acumulam muito material ao longo do tempo. E na verdade você nem precisa disso, você precisa do essencial. O que é o essencial? A apostila do cursinho, né? Ou se você está estudando sozinho, talvez, né, você comprou o material do cursinho e de repente consultar alguma coisa na internet ou um videoaula, se você está vendo videoaula pela internet, e é isso. Caderno de resumo, se você for uma pessoa que utiliza resumo, e acabou. O resto é, que nem eu falo, é tranqueira, você está atrapalhando aquilo, você fica, na verdade, gastando a tua energia mental para botar aquilo, para se lembrar, sabe? Tudo isso daí causa todo esse problema de organização para quando você for estudar. Então, né, tem até um negócio legal que, né, voltando aí para neurociência, né, que hoje já fizeram os estudos e tal, que hoje você consegue perceber, que olha que negócio legal, né, você vê, caramba, né, você pensa, como é que isso tem relação uma coisa com a outra, e tem. No momento que você, às vezes você tá muito perturbado, assim, sabe, tá com muito problema na cabeça, tá preocupado com várias coisas que estão acontecendo na tua vida, você sabia que um dos melhores exercícios para você organizar e estruturar essas ideias, ou as soluções que você vai precisar para os teus problemas, é justamente organizando o teu ambiente de trabalho, ou se você estiver em casa, organizando a tua casa, limpando a tua casa, fazendo faxina na tua casa, colocando as coisas no lugar. O que a neurociência descobriu é que quando você faz esse processo externo de estar organizando, de estar classificando coisas e colocando cada coisa no seu lugar, o teu cérebro também começa a fazer isso com as próprias ideias que estão dentro dele. Todos os pensamentos que você está tendo ali ajuda a estruturar tudo isso e organizar todas essas coisas. Você vê que negócio incrível, né? Que você vê, caramba, como é que uma coisa tem relação com a outra, e tem. Você percebe que pessoas que são mais organizadas são mais o quê? São mais objetivas, são mais pragmáticas, ou seja, conseguem tomar decisões muito mais rapidamente, né? Conseguem, às vezes, dar muito mais prioridade para as coisas que precisa fazer. Ela consegue determinar, isso aqui tem prioridade muito importante, isso tem prioridade mais ou menos, isso tem prioridade tanana. Conseguem ter uma muito melhor administração do tempo, né? Porque ela já tem as coisas no lugar, ela já conseguiu definir e estruturar o que ela vai fazer. Então, uma coisa tem a ver com a outra, que nem eu falo, o reflexo, né? Do teu ambiente de trabalho nada mais é do que um reflexo da tua mente, né? Então, se você tá com a mente bagunçada, desestruturada, desorganizada e tal, aquela pessoa, né, chega atrasado para tudo, esquece das coisas que tem que fazer, né? Talvez você esteja se identificando aí com isso também. Você
ajeitar o teu ambiente de trabalho ajuda você a organizar a tua mente também. E assim você fica muito mais pronto, né, e proativo e consegue estudar com muito mais qualidade. Então beleza, né? Eu foco muito nesse ponto porque ajuda pra caramba. E você tem que tornar isso hábito, claro. Não adianta você fazer isso um dia, 2 dias, não. Tem que se tornar hábito. Todo dia você fazer esse processo. Então eu sempre, quando eu ia estudar, mesa limpa, e quando eu terminava meu estudo daquele dia também, eu limpava todos os livros, separava os livros que eu ia usar no próximo dia no cursinho, que eu não ia usar, deixava num cômodo afora, deixava no meu guarda-roupa, deixava num lugar que eu não ficasse tendo contato ali, não tivesse estar dispersando com aquele material durante ali o meu estudo. Beleza? Então é isso, a primeira parte, já limpou tua mesa e tudo mais, e agora vamos propriamente para o estudo. O que eu falo é o seguinte, né? Você quer estudar exatas? Não fica muito preocupado com teoria. Teoria não ajuda você a desenvolver matemática, física e química. Talvez química um pouco mais, porque química tem uma parte teórica ali, né? Você pega química geral, tem uma parte teórica importante. Alguns pontos da física também. Agora, matemática é essencialmente, né? E que nem eu falei para vocês, isso eu comprovei nos meus outros 4 anos que eu fiz engenharia, né? Antes da medicina. Eu comprovei que para você aprender de fato, você precisa fazer muito exercício e fazer com qualidade. Aí que tá, não é passar horas. Não, as pessoas, né, estudantes falam muito, passei horas e horas e horas e horas fazendo exercício, parece que não aprendi, parece que eu não rendi. Então, o segredo não está em horas, o segredo está em estudar de uma maneira inteligente. E o que é estudar de uma maneira inteligente? É você pegar, sentar ali para estudar aquilo, para ver aquilo e realmente entender o que você está fazendo, realmente se compreender aquilo. Não tentar ficar encontrando atalhos, os velhos e bons macetes, né? Porque se você quer mesmo, né? Se esse é o teu objetivo, eu acho que se você viu até essa parte do vídeo, é o que você quer mesmo. Se você quer ir para alta performance em exatos, se quer realmente se destacar, você vai ter que mudar a tua mentalidade, o teu mindset. Você vai ter que realmente sentar ali para estudar de verdade, para realmente fazer o exercício, aprendendo cada etapa do exercício, para aquilo entrar na tua cabeça e não sair mais, sabe? Para você aprender aquilo com todas as tuas forças. Então, o que eu falo não perca muito tempo com a teoria. Se você já foi na aula de manhã no cursinho, ou se você está estudando por conta, se viu alguma videoaula, alguma coisa, daí você já pegou a teoria, se for no cursinho você já fez até alguns exercícios, o professor fez alguns exercícios juntos, né, ali na sala de aula, então você já pegou aquilo e já sabe mais ou menos o que você tem que, já sabe como fazer até, né? Então o que eu falo vá direto pros exercícios, né? E aí você já começa, desde o número 1, número 2, o que eu falo é que para você aprender legal um conteúdo, assim, fixar legal um conteúdo de exatos na memória, eu recomendo no mínimo 15 exercícios, sabe? Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma média, assim, mais ou menos, que vai de mínimo de 15 e máximo 25 dos materiais aqui dos cursinhos de São Paulo. E a média uns 20, por unidade, né? Isso por unidade de aula, ali, digamos, a aula que você teve, naquela unidade vai ter 15 a 25 exercícios com a média de 20. Então, eu falo, faça no mínimo 20. Se você quiser esticar um pouquinho, faça 20, né? Faça 15 no mínimo e no máximo, e na média ali você faz 20. Então, vai seguindo isso. Então, já, né, pegou para fazer, faz 1, faz 2. Aí se você tiver com muita dificuldade mesmo, né, falou, Lucas, eu tento e tal, mas eu não consigo sair nem dos primeiros, eu falo então dá uma olhada na teoria mais um pouco. Olha, exercícios resolvidos, né, que às vezes tem na apostila exercícios de exemplos de exercícios que foram resolvidos, você olha para aquilo e fala, né, para tentar entender justamente melhor, a fundo aquilo, como que é e tudo mais, o que eu falo. Daí você pode voltar, né, pros exercícios. E o que eu falo é o seguinte, tente ao máximo o quanto você puder fazer aquele exercício. Essa é uma dica muito importante que eu dou para aqui. Isso daí é um dos grandes diferenciais das pessoas que crescem isso daqui em exatos e das pessoas que têm um crescimento exponencial em exatos ao longo dos anos, ao longo do tempo que ela está estudando. Porque se você realmente pega para fazer, que nem eu falo, quanto mais autodidata você for, melhor aqui, né? Quanto mais autodidata você conseguir construir aquele caminho, aquela resolução do exercício por conta própria, mesmo que tenha demorado muito tempo, que você ficou ali horas e horas e horas batalhando, isso daí você vai de verdade memorizar. Você olha que incrível, né? Aí você para de ficar, que eu vejo um monte de gente tipo alucinada em revisão, e fazer revisão.
Eu falo, cara, senta para realmente estudar aquilo de verdade. Para de querer ficar achando atalho, para de querer ficar achando só macete, de querer ficar decorando fórmula. Não, realmente senta aquilo para aprender. Porque quando você tem essa atitude, quando você tem esse comportamento, aquele conhecimento fica em você. Você vai construindo um caminho dentro da tua cabeça, porque você teve... Imagina, eu gosto de usar uma comparação aí, como se fosse o exercício que você quer completar, que você quer alcançar, que você quer resolver. É como se fosse o pico, né? Como se fosse o pico de uma pirâmide, né? E é o pico de uma pirâmide, não, o pico de uma montanha que você quer chegar. E nesse pico dessa montanha você vai ter vários e vários caminhos para estar chegando no pico dessa montanha. Então a resolução do exercício, a resposta certa do exercício é o pico da montanha. E você nesse processo vai ter um monte de caminhos que você vai ter que atravessar. Imagine se você pega, né? Digamos aí que você tá o professor, né? O professor, o cara que vai te ajudar a fazer o exercício. O professor é como se fosse, sei lá, de repente ele é como se fosse um helicóptero. Imagina se ele fosse uma figura de helicóptero. Imagina que ele pega você lá de baixo do pico da montanha e fala, eu vou levar você até o pico, você quer ir comigo? Ele fala, não, eu vou, né, tá fácil e tal. Não, ele falou, vai demorar só 2 minutos, ó, solução rápida, olha o atalho, né? Você sobe. Beleza, chegou lá no pico. Falou, caramba, nossa, cheguei, que legal, a resposta certa, entendi, não é, né? Teve o caminho e tal, né? O que importa é que eu cheguei na resposta certa, né? Cheguei no pico aqui e tal. E aí vamos pensar o seguinte. Imagina que agora, ó, a questão agora você está no vestibular, está no momento que você está sozinho, né? Não tem outra ajuda. Agora você está sozinho de volta e você tem que escalar o mesmo pico. Você está embaixo, está na base ali da montanha. E você vai ter que escalar o mesmo pico. Me diz uma coisa, você vai conseguir escalar esse pico, você vai conseguir chegar no topo da montanha, você vai conseguir chegar na resposta certa, se você nem trilhou, ou você trilhou muito pouco o caminho por conta própria, né? Você fez um pouquinho do caminho e falou, caramba, tá muito difícil, me dá ajuda e tal, traz o helicóptero, traz o avião para me levar lá em cima. Não, você não vai ter aprendido o caminho para chegar na resposta certa. E é aqui que é o ponto que eu quero frisar com você. É claro que, né? Claro que chega momentos que você tenta e realmente não sai no lugar. Mas aí, vamos imaginar assim, se você tentou, você já praticamente chegou no pico da montanha. Então, o professor ali, no caso o plantonista, ou você vai ver a resolução do exercício, vai te dar um help a mais, vai te dar uma ajudinha a mais, mas praticamente o caminho como um todo você já mapeou e já construiu dentro de você pelo teu próprio aprendizado. Então é isso que fica. Então quando você começa a enxergar exatas dessa maneira, o teu crescimento começa a ser exponencial, porque você realmente está ali para descobrir, para desenvolver, muitas vezes sozinho, que nem eu falei, uma coisa muito autodidata, como é que eu faço, o caminho que eu vou ter que percorrer para chegar numa resposta correta. Por isso que eu falo, esqueça atalhos, não pensa nisso, para de pensar na prova do vestibular, na verdade, pensa em aprender isso, pensa em aprender matemática, que vai ajudar para você pra caramba em física, justamente porque quem geralmente é muito bom em matemática consegue ser muito bom em física também, né? Porque estão muito conectadas as duas, e química vai te ajudar também. Então se você adota essa atitude, essa metodologia de estudar, a nota no vestibular que você vai tirar lá vai ser consequência desse processo. Você não vai precisar ficar psíquico, não, você vai precisar de tanto, tirar mais um pouco ali e tal. Então, não, aprende de verdade, e quando chegar lá você vai arrebentar. Porque se você pega esse processo, eu concordo que talvez isso daí não seja um método que você consiga aplicar um dia antes da prova, que nem o que você vinha fazendo, né, anteriormente talvez. Fazia um dia antes da prova, eu estudava de véspera, que é aquela famosa decoreba, vou colocar tudo dentro da minha cabeça e vomito depois ali na prova, e depois de 2, 3 dias esqueço completamente. Eu concordo que se fosse para uma véspera, para uma prova pontual, esse método talvez você não conseguiria implementar ele, porque ele leva mais tempo. De fato, ele leva mais tempo, só que o que você aprende fica dentro de você. Então, se você pensa num objetivo a longo prazo, isso realmente dá muita diferença. E de repente você vai ter que estar olhando também para as tuas deficiências de base, né? Que nem eu percebo, matemática tem muita deficiência de base mesmo. Às vezes conta básica ali de proporção, de percentual, de regra de 3, que as pessoas empacam ali, né? Então, se você, voltamos para a ideia do prédio, né? Você, a base do teu prédio ali não tá legal, você vai ter que estruturar melhor essa base, e aí consequentemente vai ficar muito mais fácil você
erguer e que está construindo o restante do prédio. Né? O que mais demora, às vezes, é construir a base. Com a base bem feita, o resto você vai erguendo e vai se tornando ali acessório, vai se tornando a fachada do teu prédio, a pintura, não sei, mas você vai complementando ali o teu prédio do teu aí conhecimento. Beleza? Então é esse ponto que eu acho que é o mais importante que eu queria frisar nesse vídeo aqui com você, porque isso aí muda radicalmente a forma como você vai enxergar o teu estudo, o teu aprendizado em exatas. Beleza? Então, essa era a ideia geral disso. E voltando ao que a gente estava falando do método em si, né? Do como é que você vai fazer aquilo na hora. Então é isso. Olhou para o exercício, tenta. E agora você pode falar assim, mas Lucas, e aí? Né? Eu realmente não quero aprender de verdade agora, eu acho que esse é o caminho e tal. Mas e aí? E se eu demorar meia hora? E se eu demorar 1 hora no exercício? Daí eu falo, caramba, então aí a gente tem que começar a olhar melhor isso, porque de fato é muito tempo para você estar olhando ali, né? Para você estar tentando fazer aquele exercício, é muito tempo. Então o que eu falo é, coloca um relógio junto com você, coloca um cronômetro. Se você tem essa dificuldade às vezes, né, para sentir a passagem do tempo, fala, caramba, tem pessoas às vezes olham no celular e falam, nossa, já passou 1 hora, para mim parece que passou 10 minutos. Então, a tua noção de você tá sentindo a passagem do tempo não tá muito conectada com a realidade. Então vamos treinar isso. Isso é treino, isso também é treino. Então coloca um relógio dentro de você, coloca um timer no celular, pode ser até o timer do celular, e coloca cronometrado. Começou a fazer exercício, coloca. Eu recomendaria, no caso, para até pegar outro número, mas eu recomendaria que você tentasse por pelo menos 10 minutos a fazer aquele exercício. E aí beleza, deu o timer, conseguiu, beleza, né? Já vai pro próximo. Não conseguiu, você pula, não fica querendo, né, agora não, é um desafio, vou ficar, porque você vai comprometer o restante do teu exercício, vai gastar muita energia naquele exercício. Tenta fazer o próximo, porque de novo, passar numa prova de vestibular não é acertar tudo, não, é acertar a maioria, você ganha por quantidade. Se você fizer 80, 85%, fechou, é isso que você precisa. É claro que a gente vai estar sempre buscando o 100%, contanto que a busca do 100% não comprometa o estudo das outras matérias. Né? Então, deu 10 minutos, pula, vai para o próximo, e assim você vai indo e vai fazendo. Faz todos. Agora, uma outra dica muito importante aqui, não faça isso mesmo, de você fazer o exercício e já querer olhar a resposta. Fica naquela expectativa, sabe? Tipo, caramba, já fiz, quero ver se acertei e tal. Porque isso é uma estratégia muito perigosa que prejudica absurdamente o aprendizado. Eu vou falar por quê? Porque imagina assim, você olha, né, fez o exercício, já olha a resposta das duas, uma. Ou você acerta, você falou, não, é a resposta certa, ou você nem vai ficar tão feliz, você fala, caramba, não, legal, acertei, né, tipo, fico tranquilo, você não vai ficar radiante assim, fala, caramba, dificilmente você vai ficar radiante, né, mesmo com a resposta positiva, né. Agora imagina que viu a resposta negativa, você errou aquilo ali. Caramba, acabou, né? Acabou, o mundo cai. De novo, estado mental, voltamos pro passo número 2. Estado mental cai, você começa a sentir, eu sou um fracassado, volta todas aquelas coisas, eu sou um fracassado, não dou pra isso, meu Deus, eu nunca vou aprender, blá blá blá, né? Os nossos monstrinhos, os diabinhos que a gente tem na nossa cabeça. Então, acabou, é como se fosse um tiro no pé isso, sabe? Então, se blinde, emocionalmente se blinde. A dica que eu dou é justamente essa. Faz todos os exercícios. Imagina se aquilo fosse um mini simulado que você está fazendo. É um mini simulado daquilo lá que você está fazendo. Então você faz tudo numa patada só ali e tal, marcando, cronometrando, limitando os 10 minutos para cada questão. E aí sim, né? Essa até é uma estratégia, se for comparar, talvez você tenha visto aquele vídeo do Enem, né? Como é que eu passei no Enem, que eu falo lá mais detalhadamente, que também fala daqueles mini simulados, né? Que a gente, para poder fazer por Enem, de 20 questões e tal. Então, imagina isso daí como se fosse os mini simulados. Você cronometra um tempo ali de 1 hora, não precisa colocar o tempo de 1 hora nesse caso, mas coloca por questão, né? Que eu acho legal para você não exceder o limite dos 10 minutos, aí, ou o limite que você colocar por questão, para não deixar de estudar o resto, né? Mas aí você encara aquilo como se já fosse uma prova. Então ali você dá o teu melhor para fazer todas aquelas questões. Faz tananã. E pode ser, né, que nem eu falei para você, vai ter umas questões que você pula e deixa para depois. Não se preocupa com elas. Deixa para depois essas outras questões, porque aí depois, que nem eu falo assim, né, quando a gente tá às vezes tá ali tentando a questão, não sai, e né, simplesmente não sai. Tem que deixar, tem até aquela expressão, deixar o problema dormir um pouco, dormir com o problema, que é mais ou menos isso.
coloca o problema de lado, que automaticamente você vai permitir para o cérebro, daí vem aquele negócio meio que do hemisfério esquerdo e hemisfério direito do cérebro, né? Que o nosso hemisfério esquerdo, que controla o lado direito do corpo, é responsável pela linguagem, responsável pelo lado racional, né? Para lidar com palavras, pela a comunicação e tudo mais. Então é essa parte, o lado esquerdo do cérebro que a gente está utilizando quando está fazendo o exercício. É uma coisa muito lógica, muito racional e tal. E quando você desliga, desativa um pouco esse lado esquerdo do cérebro, né, que você estava ali fazendo e tal, você deixa ele dormindo um pouco, você abre a possibilidade para o teu hemisfério direito funcionar. O hemisfério direito que controla o lado esquerdo do corpo, né, invertido, né, que nem o outro também é invertido, e controla o lado esquerdo do corpo, o hemisfério direito. Ele é aquele cérebro que a gente chama o cérebro mais intuitivo, o cérebro mais holístico, emocional até, tem uns que chamam até de emocional isso daí, que é holístico, ele faz a conexão, é ali que está a criatividade. Se você quer ativar a tua criatividade, você precisa ativar, que todos nós temos, diga-se de passagem, todos nós temos, não existe aquela pessoa é criativa, não é criativa, não. Criatividade todos nós temos. A diferença é que tem pessoas que permitem-se ativar esse lado do cérebro e outros que não. Às vezes tem pessoas que o lado esquerdo do cérebro é tão forte que inibe o lado direito, né? Então, aí você tem que deixar o lado direito do cérebro funcionar, o hemisfério direito. É isso que você faz. Quando você deixa o exercício dormindo, você está permitindo que esse outro lado do cérebro funcione. E é por isso que às vezes você acaba vindo com a resposta naturalmente. Você passa algumas horas, volta para o exercício e fala, caramba, agora me veio a sacada, agora eu consigo resolver. Ou já aconteceu também, talvez tenha acontecido com você, aconteceu muito comigo, né? Que você dormir e no outro dia você acordar com a resposta correta ali, né, na ponta da linha, e falar, caramba, às vezes até sonha com o problema e sonha com a solução já. Então é isso, é o teu outro lado do cérebro funcionando, que você está dando a chance dele funcionar. Então essa dica que eu dou. Voltando lá, você fez todas as questões e agora vem mais uma dica muito importante para você, que é você tem que estar medindo os teus resultados. Esse tem muito a ver com um vídeo que eu acho que já tem até no canal, que é como você medir seus resultados. Aí você tem que medir a tua performance, você tem que medir o teu desempenho de como você foi, né, nesse simulado. Você tem que medir, porque não adianta se fazer que nem vem um esforço, e você não vê se está dando certo, fala, caramba, né, isso daí está dando resultado, vou ter que mudar minha estratégia, não, você tem que medir. A melhor forma de você saber isso é medindo, porque qual que é a tendência, se for ver? A tua tendência é você estar aumentando a tua performance ao longo do tempo, tua performance tem que subir. Então se de repente, por exemplo, no início do ano você estava de 20 questões, você fazia 10 questões, ou seja, você tem uma taxa de acerto aí, 10 por 20, né? 10 é o que você fez e 20, número total de questões, logo você teve uma taxa de acerto aí de 50%, a tendência que volta de novo a imagem do prédio, né? Que você fez a base legal e você está subindo um prédio ali. Então uma coisa é dependente da outra, o que você faz na base vai ajudar você a construir os próximos pilares. Então, a tua taxa de acerto tem que aumentar ao longo do tempo. Tem que ir para 60%, 70%, porque você vai assimilando aquele conteúdo cada vez mais. E o que você utilizou semana passada, por isso que eu falo da importância de você realmente aprender, porque o que você utilizou na matemática da semana passada, na física da semana passada, vai ser justamente uma ferramenta a mais que você vai precisar para estar fazendo o exercício da próxima semana, da aula da próxima semana. Por isso que vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais prazeroso. Isso que é o mais incrível. O teu cérebro vai entendendo cada vez mais aquela linguagem e como você está aprendendo, aquilo te traz mais prazer. A gente acaba meio que gostando, nossa tendência é gostar daquelas coisas que a gente entende, né? Isso serve para tudo, serve para pessoas, serve para músicas, serve para idiomas. A gente gosta das pessoas que a gente entende, que a gente tem um vocabulário similar, compreende, né, a visão de mundo dela, compartilha. Mesma coisa para música, aquelas músicas que a gente entende, consegue compreender e tal, a gente acaba gostando. Então é esse processo aí de melhoria contínua que você vai entrar e vai se tornar cada vez mais natural. Então isso vai ver tua taxa de performance, né, teu cálculo lá da porcentagem de acertos vai melhorar para você a cada dia mais. Então meça, sabe que isso daí é um ótimo referencial que você tem. Outro referencial para medir são os simulados, né? Que isso daí, já falei até em outros vídeos aí, você está realmente acompanhando a tua performance simulados. E diariamente você faz isso, sabe? Já vê ali, pum, já fez, já conferiu o gabarito ali e tal, e aí já fez a tua taxa ali de performance, de resultado que você teve, bacana, né? Encerrou o assunto ali, e quer dizer, encerrou mais ou menos, porque agora vem a outra parte, aí eu diria que a parte final aí do teu estudo, que muitas pessoas fogem desse último dragãozinho, desse último monstro, que é você tá o quê?
Você tá olhando ali para a tua dificuldade com toda a humildade, com todo o carinho para realmente resolver ela. Aqui a palavra-chave é resolução, resolver. Você realmente resolver o teu problema, resolver a tua dificuldade, sabe? Então aí que vem o processo de lapidação de melhoria contínua. Porque muitas pessoas lá fazem o que fez, acertou, e o que não acertou, dane-se, sabe? Ah, não vou aprender mesmo, deixa quieto. Caramba, não, se você realmente quer, de novo, quer chegar na alta performance, você realmente vai ter que ter um olhar especial pro erro, porque o erro é peça-chave, é peça essencial para chegar na alta performance, para chegar no melhor que você quer chegar na tua versão de você mesmo. Não tem como, você vai ter que passar pelo erro e você vai ter que encarar o erro com cada vez mais naturalidade, melhor, encarar ele como um aliado, algo que vai estar ajudando você a crescer cada vez mais. Porque quando você olha o erro, volta aquela ideia lá do Thomas Edison, né? Antes dele conseguir chegar na lâmpada certa, ele tentou, né? Esse número, na verdade, as pessoas dizem vários, às vezes é 1000, 10 mil, mas ele precisou, digamos, fazer, né, que falam-se muito aí, 10 mil lâmpadas, ele desenvolveu 10 mil lâmpadas que não deram certo. Então, para ele ter certeza do caminho correto, ele teve que desenvolver 10 mil caminhos ali que não deu certo. E é justamente isso que esse processo que você vai ter que passar se você quer dominar, exato, se você quer masterizar, né, esse termo até e que vem do inglês, masterizar algo, né, que chegar no máximo, na máxima performance, no máximo nível que você pode chegar naquilo, você realmente vai ter que se tornar um aliado do erro e olhar aquilo com carinho e falar, caramba, eu vou resolver isso aqui. E que nem eu falo, não deu naquele momento, deixa dormindo o problema, tenta depois, algumas horas depois, talvez tenta no final do teu dia de estudo, estudou matemática, estudou física e tal, estudou história, estudou tudo, vou voltar para aquele problema, sobrou um tempinho, vou tentar mais uma vez. Né? Uma outra dica aí que me veio agora também é, caso você está emperrado num problema, está tentando fazer, não vai, apaga, dá um clear na memória, dá uma limpada. Quando você dá uma limpada, você permite o teu cérebro começar o processo de raciocínio de novo. Eu percebo que muitas pessoas ficam com medo, falam, caramba, eu já consegui fazer isso e tal, e fica meio apegado, sabe, aquilo que já conseguiu fazer. Fala, mas caramba, nada adianta, você fez esse pouco, mas você não vai conseguir chegar na resposta correta com esse pouco. Não, você precisa de tudo. Então apaga, pare de ter medo, apaga. Você vai vir com uma solução melhor na quase 100% das vezes. Eu sempre apliquei isso, sabe? E sempre no final acabava vindo a resposta certa. Por isso que aí a chave é persistência. E persistência não é a mesma coisa que insistência, não. Insistência, qual que é a diferença entre essas duas palavras? Insistência é você fazer algo da mesma maneira sempre e esperar que você tenha um resultado diferente a partir daquilo. Isso, na verdade, se for ver, é uma definição até de loucura, né? Porque você faz, né? Porque uma pessoa insistente. A gente chega a estar falando que a pessoa chata, né? Porque tenta sempre igual, sempre com a mesma estratégia e claro que o resultado não vai mudar. Se você quer resultados diferentes, você vai ter que ter estratégias diferentes, né? Então aí que vem o termo da persistência. A persistência é justamente você pegar essa ambição, essa obstinação que o insistente tem também, só que a todo momento você está remodelando as tuas estratégias, buscando novas estratégias, buscando novos métodos, novos conhecimentos para conseguir chegar no teu objetivo final. Então é esse mindset, é essa mentalidade que você tem que ter, da persistência, sabe? Tentei de um jeito, não foi esse exercício. Tentei de outro, não foi. Perguntei pro professor com uma outra dica, também não foi, não sei o quê. Vi uma resolução na internet, não foi. Vai construindo tudo, vai mapeando todos esses caminhos, todas as maneiras que não dão certo, porque aí você realmente chega num ponto final aí que eu falo, né? Nesse vídeo aí, que se você estuda dessa maneira, sabendo os caminhos que dão certo, os caminhos que não dão certo, aí de verdade você consegue construir uma incrível, uma absurda autoconfiança no teu estudo, no teu conhecimento, naquilo que você sabe. Por quê? Porque você por você mesmo já tentou todos os caminhos, ou digamos a maioria, todos é meio talvez ambicioso demais, né? Claro, nem tudo é 100%, mas você já tentou um monte de caminho que aquilo não deu certo. Então fala, caramba, não, quando eu tô dando... Aí que vem, né? Quando você tá dando a resposta correta, tá marcando lá o X no vestibular, fala, caramba, eu tô seguro desse resultado. Porque, o examinador me tentou pegar com uma pegadinha aqui, que é aquele caminho que não dava certo, essa outra também é uma outra pegadinha, que é um caminho que eu também já tinha pensado antes, mas também não dá certo. Então, quando você vai na resposta correta, quando você estiver fazendo a prova, você vai para ganhar, você vai para realmente acertar.
porque você já sabe tudo que não dá certo, sabe? Isso é uma tremenda ferramenta, uma maneira, uma forma de você construir autoconfiança no teu conhecimento, naquilo que você sabe. É você ter certeza, muito mais do que saber a resposta certa de algo, é saber todas as respostas que você poderia, porventura, pensar, mas que não são a resposta certa. Muitas vezes chegam perto da resposta correta, só que não é a resposta correta. E aí sim você fala, caramba, né? Eu realmente tenho certeza disso. Eu tentei essa também, né? Que nem outra pessoa falou, ah, mas se fizesse tal jeito, não, eu tentei isso e não deu. Ah, se fizesse outro jeito, também tentei isso e não deu. Se fizer, tá, vai chegar então. Não, eu tenho certeza que é essa a resposta. Entendeu? E esse é um processo que se constrói. Que nem eu falo pra você, quanto mais você adota essa atitude, essa mentalidade, mais fácil vai ficando esse processo, mais você vai lapidando os teus erros e mais autoconfiante você vai se tornando em relação àquilo que você sabe. E isso é maravilhoso, porque daí quando você vai fazer uma prova, você para às vezes de ficar com aquela ansiedade, né? Fala, caramba, né? Mas será que é essa a resposta mesmo? Será que é pegadinha? Não, porque aquilo não foi estudado com macete, com uma mera decoreba, que de nada adianta. Quando você estuda por decoreba, você fica inseguro, porque você estudou só um jeito de fazer aquilo, só a forma que você decorou, só a forma que você memorizou. E todas as outras formas que você poderia ter feito aquele exercício, ou as respostas que poderiam parecer corretas, mas não eram corretas, né? Eram os caminhos errados. Você não vai saber de nada disso, porque você simplesmente tentou decorar e replicar um modelo que na hora da prova é óbvio que vai ser diferente. É muito difícil numa prova de vestibular você pegar o mesmo exercício que você fez antes, que nem tem na prova do colégio, quer dizer, é o mesmo exercício, né? No vestibular muito raramente vai acontecer. E outra coisa, se o examinador mudar uma linha, ali uma coisinha do exercício, você também já não vai saber fazer. Se você foi meio que por esse negócio da decoreba, de querer encontrar atalhos, você não vai saber fazer. Ao passo que, se você realmente aprende dessa maneira que eu tô aqui, né, sugerindo, orientando para que você faça e realmente construir esse percurso por você mesmo, você chegando lá no topo da montanha e falar, caramba, né, porque quando você chega lá e fala, caramba, né, eu consegui, não sei o que. Isso é uma puta realização, isso é uma conquista e você se sente vitorioso. Mais uma alavanca, ó, voltamos lá, tem uma alavanca que a gente estava falando lá atrás. Mais uma alavanca emocional que você vai ter para estar se motivando. Você fala, não, se eu conseguir traçar todo esse caminho, conseguir chegar nesse pico aqui, eu vou conseguir fazer esse mesmo trajeto com outros exercícios, com outros desafios. Né? Vai mudar talvez um pouco como que vai ser lá o resultado correto ou o caminho que eu vou ter que levar, mas o processo em si de estar enfrentando, de estar quebrando a cara muitas vezes, de estar derrapando, achar que é uma coisa, mas não é, você passou por isso e mais uma vez se criar autoconfiança em traçar por você mesmo, para quando chegar na hora da prova não ter mais nem medo, não, você vai para acertar, você vai para ganhar, você vai para vencer, beleza? Então era mais ou menos isso que eu queria passar, né, nesse vídeo aqui de hoje. Acabou, acho que ficando um pouco longo demais, aí dá 1 hora e pouco aí, mas eu quis, de fato, eu queria tornar ele bem completo para você, porque eu também pensei em fazer ele segmentado em várias etapas, mas falei, não, vou fazer um vídeo inteiro, a pessoa assiste isso numa tarde, né, de sábado, de domingo, pega todos esses conceitos, pode ir aplicando pouco a pouco, depois dá uma revisada, mas aí tem uma fórmula muito legal para você realmente estudar esse conteúdo aí de exatos, que talvez seja o nosso maior calcanhar de Aquiles, e que foi uma coisa que eu compartilhei também muito da minha experiência, que eu fui testando várias coisas e vendo que não dava certo e o que dava certo. E mais uma vez, o que dava certo para mim pode ser que não dê certo para você. Aí que vem o lance da persistência, de você estar mudando a tua estratégia, né, remodelando para conseguir chegar no teu resultado final. Né? E que voltando ao que eu queria, né, acabei não dizendo uma coisa que eu queria dizer, caso você não consiga, fazer o exercício mesmo, aí sim eu diria, fala, não, vamos buscar uma ajuda, vamos buscar um professor, vamos ver a resolução na internet, mas tenta ao máximo, sabe? Não conseguiu aquele dia, dorme com o problema, vê se acorda com a solução, não acordou, tenta mais uma vez, dorme mais uma vez, talvez ficando uns 3 dias nesse processo, sabe? Ele tá olhando de volta, tá apagando, fazendo de volta, vê até que ponto você vai, mas dê o teu melhor, Isso é de fato persistir, e é isso que leva ao sucesso, independente se você tem talento inato ou não. Sucesso tem a ver com realização,
alcançar objetivos concretos. E talento por si só não faz isso. Talento é uma habilidade que você tem, mas imagina que se fosse, né, tivesse um puta talento com isso, mas fosse uma pessoa extremamente preguiçosa. Você não vai dar nada na vida, não vai cair milagre do céu. Não! Mesmo quem tem muito talento em algo precisa treinar muito. Precisa treinar 10, 12, às vezes 14 horas por dia, mesmo já tendo o talento inicial. A gente consegue ver isso aí muito claramente aí com atletas aí de altíssimo nível, de elite. Os caras, né, já começaram desde criança e continuam treinando 10, 12, 14 horas por dia, com uma rotina toda regrada, toda estruturada e tal. Porque se você quer ser, né, quiser estar na alta performance, estiver entre os primeiros, né, em relação a esse conteúdo aí, né, que você vai se propondo a estudar, de exato, você realmente vai ter que adotar esses hábitos, esses comportamentos e essa forma de pensar de que as pessoas que conseguiram chegar no topo, elas têm, sabe? E isso independe do talento que você, porventura, tenha ou não tenha, né, lá de trás. Que nem, né, por isso que eu dei tanta importância, tanta ênfase lá naquele exercício de você estar fazendo as pazes com o teu passado, né? Você está olhando para aquilo, faz todo aquele exercício lá, de estar fazendo as pazes com o teu passado, tudo que as coisas ruins que você foi dizendo para você, que você foi alimentando ao longo do tempo, que é que mais te bloqueia, mais te limita do que te ajuda ou qualquer outra coisa. Então você está fazendo as pazes e está se libertando disso. Como segundo passo, o primeiro passo, no caso, só faz uma vez, né? Que nem eu falei, faz as pazes e acabou mesmo, acabou, né? Não tem mais conflito nenhum. É isso que tem que ficar, tipo, essa decisão certa. Como segundo passo, você trabalha o teu estado mental, trabalha o teu estado emocional antes de você estudar, né? Você pode fazer isso através de vídeos, de músicas, como eu utilizava, de vídeos ou de alguma carta, alguma mensagem que você lê, algo que te inspira. Essencialmente algo que te inspira, algo que te motiva, né? A motivação é motivo para a ação, algo que te motiva, te leva para a ação. Então esse seria o passo número 2. E como passo aí número 3 seria finalmente tudo isso aí que eu passei para você, que seriam as técnicas e habilidades práticas ali, como que você vai encarar esse teu estudo, né, de você estar olhando ali para aquilo e falar, eu realmente vou estudar isso daqui para aprender, para ficar dentro de mim, mesmo que seja difícil, mesmo que eu leve mais tempo que o normal, porque no final das contas, isso daí vai dar um resultado exponencial, vai pagar juros compostos e compostos e compostos, é como se fosse a progressão geométrica lá. Chega no final, o negócio é assustador, assim, incrivelmente assustador pelo lado positivo, né, porque você fala, caramba, quanto eu realmente consegui aprender de todo esse conteúdo. E é esse efeito que você vai ter no final do ano quando você pegar a prova do vestibular. E isso te dá uma puta autoconfiança para você pegar aquela prova e falar, eu realmente vou pegar isso daqui para resolver, para ganhar, assim, para vencer, sabe? Não vai ficar mais ou menos, será que eu essa resposta? Será que não é? A fórmula que eu decorei não tá dando muito certo aqui. Não, nada disso. Você vai pegar e falar, não, eu realmente vou ler isso daqui e vou resolver esse exercício. Beleza? Então eu vou ficando por aí. Compartilha aí esse vídeo com teus amigos aí que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo, que também às vezes esteja passando aí pela mesma batalha que você está passando. Deixa teu comentário aqui embaixo, quero ouvir de você também, né? Essas ideias que eu fui compartilhando com você, me dá teu feedback, né? Fala assim, de repente, Lucas, você tenta implementar isso e tal, o que você acha? Eu tentei outra coisa que eu também acho que funcionou. Adoraria aí também ouvir e aprender com você, do que você possa, né? Aí poder estar compartilhando com a gente. E é isso, dá teu like aí também se você gostou do vídeo, ajuda, né, eu manter aqui meu canal cada vez mais vivo, cada vez mais, né, atingindo mais pessoas possível aí, né, poder ajudando mais pessoas. E eu vou ficando por aqui, desejo aí todo o sucesso do mundo aí pra você. E manda brasa, sabe? Manda brasa, que a gente tá no início do ano ainda, a gente tá em abril, fala, caramba, se você começa a adotar esses hábitos, essas atitudes mentais, essa forma de ver o estudo, que nem eu falei pra você, você vai chegar no final do ano e você vai arrebentar. Beleza? Um grande abraço aí pra você, então, todo sucesso do mundo e até o nosso próximo vídeo.